grande missionário. O homem segundo o coração de Deus. Salmo, capítulo 63. Eu orei, pedi, Senhor, fala, se não foi eu, Senhor, mude. Coloque hoje. E quando eu cheguei ali, eu ouvi uma palavra, manancial. Amém. Mas não é suficiente. E daqui a pouco eu comecei a ouvir um monte de canções. Ele exaltado. Tantas canções feitas com salmos. Eu gostaria que você meditasse nessa noite. Onde você está? Qual a tua posição? Qual a tua posição diante de Deus? Qual a sua distância diante de Deus? Essa é uma pergunta para cada um de nós nessa noite. Qual a sua posição diante de Deus? A palavra de Deus diz assim: Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi. Quando estava, alguém pode falar? Onde ele estava nesse momento? No deserto. Parece que ele... antes de lermos, se nós pegarmos só epígrafe aí, nós vamos de repente pensar, o Davi estava no palácio, Davi estava num lugar bem gostoso, harmonioso, mas ele estava no deserto. E o Salmo diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade, a tua graça, o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei quando eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, comidas boas, de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra, tua mão direita me sustenta. Amém? Senhor, fala conosco. Fala conosco, o Espírito Santo, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A palavra é bem objetiva. Davi estava no deserto. Passou. Daqui a pouco nós vamos pegar o contexto desse salmo. Nós vamos ver o que ele passou. Mas, antes disso, eu gostaria de falar para você, as circunstâncias que nós passamos, os problemas, as dificuldades, isso não pode nos impedir de louvar a Deus. Davi, em todo momento, ele pegava uma situação difícil, uma circunstância difícil, e ele transformava aquilo em inspiração para louvar a Deus, para orar a Deus. E nós pegamos esse salmo e podemos observar algumas coisas. Até outros salmos, como foi cantado aqui, ele exaltado, tantos salmos, ouve, ó Deus, o meu clamor. Ele transformava em canções, em cânticos, a sua dificuldade. Ele se colocava diante de Deus. Às vezes diferente de nós que tomamos o caminho da murmuração, da reclamação, da falta de fé. Davi, ele tinha isso no coração. Eu fico imaginando Davi, estou conjecturando não, mas ele lá antes de ser rei, de ser soldado, de ser general, de ser rei, ele lá com as ovelhinhas dele, no pasto, em meio a dificuldades, leões, ursos, perigos, e ele ainda menino, talvez perguntando para si, como eu vou sair dessa situação?
se apareceu um leão, um urso, e logo depois ele, o Senhor não pastor, nada me faltará. Eu fico imaginando ele lá no deserto, nesse lugar horrível. Deserto tem água, tem comida, tem cama, tem ar-condicionado, não tem nada. E ele ali com sede, sedento, ele ali declarando, como no Salmo 42, como a moça suspira pelas águas, assim anela minha alma por ti, Senhor. Ele transformava a dificuldade em inspiração para buscar a Deus. Como você tem pegado os seus problemas, suas dificuldades, como você tem tratado disso. Eu fico imaginando tantas cavernas que ele passou fugindo, sendo perseguido. O deserto é terrível, né? A inversão de temperatura, durante o dia um calor violento, à noite frio. Ele dentro de uma caverna, fugindo ninguém entendia, porque ele mesmo, porque eu estou sendo perseguido. Não tinha feito mal a ninguém. Ele dentro de uma caverna rochosa ali, sabe, ele, Senhor, tu és a minha rocha, o meu refúgio, o meu sustento. Esse foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, que falhou, e que não peca, que não falha. Ele falhou, ele pecou. É isso que Deus quer que entendamos. Não foi só Davi que Deus quer fazer segundo o coração dele. Deus quer fazer cada um aqui segundo o coração dele. Aleluia. Ele foi um exemplo. E ele chega a falar, olha, a minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta, a mão direita. O rei para se levantar do trono, ele sempre tem, pega aí alguns países que ainda são da monarquia, né, pastor? Sempre tem uma pessoa especial, alguém importante, alguém que está do lado do rei, que segura na mão direita do rei, da rainha, para se levantar. Bom servo. E Davi declara: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. No deserto. No deserto. Eu gostaria que você abrisse aí, agora vamos ver rapidamente, segundo livro de Samuel, capítulo 15. Vamos pegar o contexto, o que Davi passou, o que ele passou, por que ele passou. Samuel capítulo 15 é o contexto desse Salmo 63. Eu gostaria que você estivesse ligado com Deus e entendesse que o teu problema, Deus pode transformar em bênção na tua vida. O teu deserto, Deus pode fazer um manancial. Eu gostaria de pegar só o título dos capítulos, para você entender, do capítulo 11 do segundo livro de Samuel até o 15, Davi passa um aperto. Até o 10, vitórias, amém. Mas chega no 11, um servo de Deus, um homem de Deus, ele tropeçou, cometeu adultério e homicídio. No 12, Natã, o profeta, repreendeu ele. O repreendeu. Ele tinha até esquecido, não tinha memória aqui. Um pecado sério. Você vai pegando aí, só desgraça. Davi entrou num declínio familiar. Ele começou a ter conflitos de relacionamento. Estudamos aqui sendo conflitos de relacionamento. Qual a situação? Aminó. Ele comete incesto, né, com a sua irmã Tamar.
Ambos eram filhos de Davi. Por causa disso, o outro filho, Absalão, matou Aminon. Olha só, Deus de uma família. E Tamar sua graça. Né? Vergonha, tristeza. Absalão foge. E quando volta, o pai o recebe muito bem. Ele se revolta contra o pai e começa a desejar o rei. E tenta tomar. E no final das contas, lá no 15, ele se rebela de uma vez. E Davi teve que fugir. Pegar suas trouxas, a sua família, quem estava com ele, do seu lado. Pensamos no valente Davi, uma vez oramos aqui, né? Então ele pegou crianças, mulheres, a maioria. E a Bíblia diz que aquele rei que tinha tudo, aquele rei que tinha um palácio, que tinha poder, o seu reinado começou a desabar. Começou a caminhar descalço. Pessoas o apedrejando, falando mal dele. Perdeu o crédito diante do povo. E ele teve que pegar tudo e ir para o deserto, sem saber como seria sustentado, sem saber como aquelas crianças, suas mulheres na época, aquele povo seriam sustentados. Mas em todo momento nós podemos ver uma pessoa que sempre declarando: o meu refúgio, Deus é o meu refúgio. Um momento de erro, ele confessou, ele se declarou, desabafou diante de Deus. Ele passou 3 momentos. 3 momentos que Davi passou. Um momento de incerteza. Ele não sabia se ele ia voltar para casa, para o palácio. Ele estava perdendo tudo. Um momento de medo. Estou falando isso que nós passamos isso também. Medo. E o pior, a própria fuga. Saiu como um covarde, tratado como um cachorro. Mas a Bíblia, Deus diz que Deus amava Davi. Por isso que depende mais. Deus nos ama, depende mais de nós. Qual o nosso posicionamento diante de Deus? Ele mesmo, Deus é que primeiro fala: vem aqui e me pergunta qual o teu pecado. Eu não lembro mais. Às vezes nós esquecemos dos nossos pecados. Então ali, lembrando Deus, coloca nossas próprias atitudes que são repetidas a cada dia. E a Bíblia diz que esse homem parou lá no deserto. Mas mesmo ali, ele buscou o Senhor. Tem um versículo aqui, dentro desse salmo, que diz que ele fala assim: tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. O tema dessa mensagem é a presença de Deus. Onde você está? Davi arranjou um lugarzinho, ele sempre arranjava um lugarzinho, na caverna, no pasto, né? Ele sempre tinha um lugarzinho para buscar Deus. Qual o teu lugarzinho? É no seu quarto? Qual o seu lugarzinho? Ele sempre falou, lá no Salmo 44, ele fala do templo, as andorinhas, né? Do Salmo. Ele declarava sempre o amor à igreja, ao templo, ao lugar. Aqui se busca Deus. Quantas vezes você já recebeu uma bênção? E quantas você veio aqui nesse lugar, mesmo não tendo ninguém agradecido? É um lugar especial. Você não está aqui à toa. Aqui se fala de tudo, todas as doutrinas, verdades, Bíblia, céu, inferno, Espírito Santo, tudo que você precisa aprender para um dia. Porque tem coisas nas nossas vidas que são passageiras, vão passar. E Davi falou disso, a água. Ele chegou a falar: eu necessito da água, é importante. Mas Deus é indispensável. A água é importante, Deus é indispensável. Porque um dia eu não vou precisar de água. Eu não vou precisar mais do carro, não vou precisar da casa. Tem
coisas que vão passar. O que é mais importante na tua vida? Não estou descartando nada, tem que estudar, tem que trabalhar, existem coisas importantes, um gás importante, ajuda, tantas outras coisas. Estou falando de coisas indispensáveis, prioridades. Nós temos aí, né, colocamos tantas prioridades na nossa vida. Faça uma lista em casa. Onde você se encontra. Ele diz assim: todo o meu ser desejo estar contigo. Eu tenho sede de ti. Estava sedento, sem a água material, sem essa água para carregar 2 anos. Mas naquele momento, meu irmão, eu acho que ele esqueceu até da sede. Aí ele diz: quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. Ele já imaginava, de repente passava na mente dele, de repente eles vão me pegar, eles podem me pegar, de repente vão me matar. Mas ele entendeu isso, que a graça, aquela vida que Deus estava dando a ele, era muito melhor, era muito maior, era muito mais importante. Quer dizer, em suma, sem água, sem comida, fugindo, em fuga, incertezas, medo, se escondendo. Davi se escondeu muito, mas não se perde. E quantas vezes nós passamos por essas etapas aí na vida? E qual a nossa posição? Qual a nossa distância de Deus? Ele diz assim: enquanto eu viver, falarei da tua bondade, levantarei minhas mãos a ti. Ele não tinha vergonha. Ele não tinha vergonha de cantar, de pular, de dançar. Ele não tinha vergonha de ser servo de Deus, de ser crente. Crente é chato para alguns, né? Mas eu não vou deixar de falar que eu sou crente, que eu sou cristão. Eu não me envergonharei do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para aquele que crê, a salvação. Esse é o Evangelho que nós vivemos. Daí 100 anos, você está aqui plantando, semeando coisas eternas. Daí 100 anos, onde você estará? Pensa aí, daí 100 anos. Imagine, olha onde você vai estar daí 100 anos. Vai precisar de água? Você vai precisar de comida, de roupas? Daí 100 anos, hein, Bel? Daí 100 anos, hein, Natália? Então, coisas que são indispensáveis. Indispensáveis, e Deus é assim, o Espírito Santo é assim, nós precisamos ter na nossa vida. E com tudo isso, perseguição, medo, incertezas, Deus agiu na vida da vida. Alguns falam: Davi foi culpado, Davi não cuidou da sua família, com toda a tristeza que ele passou de perder filhos, um assassinado, o outro. Mas ele sempre transformando tudo, morte, doenças, enfermidades, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Por isso que ele declara, né, o Senhor, lá no Salmo 48, o Senhor, na verdade esse aqui é do grupo de Corá, mas ele declara também, muitas palavras assim: o Senhor, Deus é grande. Ele é exaltado. Como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. E lá no Salmo 22 ele fala do Messias. Davi esperava o Messias, e lá atrás ele já profetiza. Anos e anos antes de Jesus, Deus já. Então, no deserto, no pasto, no palácio, tocando o seu instrumento, lá quando ele era um simples músico, em todo momento Davi transformou as situações difíceis em oportunidades para Deus agir na sua vida. Diante do gigante, diante do povo, dos inimigos maiores do que Israel, ele sempre perguntava a Deus, ele sempre pedia direção. Para onde eu vou? O que eu faço? Era um homem completamente dependente de Deus. Ele não conseguia viver sem Deus, a ponto dele falar que Deus era mais
mais importante, a presença de Deus mais importante que a água, do que o alimento. E Jesus realmente confirma lá, eu sou o pão da vida. Aquele que, comer a minha carne. Eu sou a água da vida. Porque são elementos essenciais, fundamentais, importantes. Nós não podemos viver sem ele. Você pode viver sem água? Você fica um dia inteiro sem beber água, vai ter complicações. Vai causar danos à sua saúde. Aí Jesus fala, eu sou a água da vida. Ele fala mais, a água, e vocês jorrarão água viva dentro de vocês. Isso aí tem a ver com missões, ó. Vai jorrar algo de dentro de você que vai atingir. Alguém vai beber dessa água. De repente, hoje mesmo você vai sair daqui e vai encontrar com alguém que vai querer, estar sedento. Aí qual a água que você vai oferecer? Ontem, pela madrugada, eu vejo toda semana acidentes de carro, jogos, a maioria do final de semana. Hoje pela manhã, falando de nós falarmos, evangelizarmos, falarmos de Jesus. Hoje eu estava em São Conrado, próximo à Rocinha, e de repente 2 menininhos de 11 anos, tamanho da Priscila. Eu olhei para eles e um puxou um revólver de brinquedo, mas na hora até ver que era de brinquedo, eu falei, não é possível, de novo. 2 crianças agora, Senhor. Então foram 2 adolescentes, agora tá. Daqui a pouco chega 2 bebês. Eu olhei para eles, Haiti. Aí eu parei, fiquei olhando assim, aí eu vi alguma coisa colada, assim, Aí ele apertou o gatilho assim pro meu lado, eu fiquei olhando, aí ó, vou te dar. Aí era de brinquedo, eu falei, Jesus. E eu orei por ele, falei, Senhor, toma esses garotos, porque pode passar alguém aqui que vai ver, eu sei, nós precisamos falar de Jesus. Nós podemos dar água para essas vidas. Deus pode transformar um bandido, sim, mas ele precisa conhecer o Evangelho. E quem vai falar do Evangelho? Somos nós. Deus não vai enviar um anjo. O anjo nos guarda, protege você. O Evangelho, a missão é da igreja. E Davi, ele sempre procurou falar isso, declarar as coisas de Deus na sua vida. E para completar, você já pegou o contexto aí, quiser ler em casa, tudo que Davi passou, segundo o livro de Samuel, capítulo 15, melhor, do 11 até o 15. Então ele estava no deserto. Onde você está? Qual a sua posição? Qual a sua posição espiritual? Só eu que sei. A minha esposa não sabe. Só eu. Tem coisa que só Deus e a gente sabe. Qual tem sido a sua intimidade com Deus? Como você tem tratado as suas situações? Orando, buscando a Deus? Ou você tem batido com a cara na parede e tentado fazer com as suas forças, com as suas vontades? E ele diz assim, para terminar, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Ele estava na caverna. Caverna tem colchão, tem cama? Não tem. Imagine esse homem dormindo, hein? Os inimigos caçando, e ele ali na caverna fria, deitado. E ele declarando, pense em ti a noite toda na minha cama. Você tem uma caminha, muitos têm ar-condicionados. E quanto tempo você dobra o joelhinho lá para orar a Papai do Céu para se levar a vida? Qual o teu tempo? Qual a sua distância? Davi não tinha nada, mas se colocou ali, fez daquela caverna, na caverna, a sua cama. E falou, Senhor, aqui é minha cama, eu te louvo. Ele diz, na sombra das tuas asas eu canto de alegria. Salmo 91.
fala do refúgio, fala da sombra do Altíssimo. Onde você está? Qual o seu posicionamento? Deus não força ninguém a nada. Talvez você esteja passando na sua vida situações de fuga, está fugindo de uma situação, não quer resolver problemas, dificuldades, relacionamentos. Você começa a fugir ao invés de resolver. Davi teve problemas com seus filhos, com a sua esposa, e nós também teremos. Temos que entender isso, mas temos que resolver. Temos que pegar tudo e centralizar, colocar na presença de Deus. Porque às vezes não dá para resolver. Sem a presença de Deus não dá. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma situação difícil, nós sabemos, nós temos consciência que existem coisas espirituais e só na presença de Deus, no meio dos louvores, Deus habita. É na presença de Deus que tudo se resolve. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Que você falasse alguma coisa para Deus. Em todo momento, em toda dificuldade, Davi sempre expressava algo a Deus. Talvez no momento de escassez, ele falou: olha, o Senhor meu pastor, nada me faltará. No momento de espera, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. No momento de ansiedade, talvez, pensando em tantos problemas, tantas coisas, lá no Salmo 4 ele declarou: em paz dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Ele sempre transformava, ele sempre pegava as suas situações difíceis e trazia, através de sua inspiração, para orar, para buscar Deus. Qual a tua inspiração diante de Deus? Talvez você esteja olhando para o pastor, para a igreja, olhando para o externo. Mas olha agora, faz uma introspectiva dentro de si. Qual a sua distância diante de Deus? Deus está com os seus braços estendidos. Deus está com seus ouvidos abertos. Só depende de você. Você quer uma cura? Depende de você. Você quer algo diferente na tua vida? Depende de você. Deus já fez tudo. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Davi ia para o templo, ele tinha prazer, ele falava isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu fico imaginando o rei lá na sacada, no palácio, e aquele povo caminhando, indo para a igreja, e ele: não, eu vou no meio do povo, eu vou descer, porque essa é a minha alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Talvez você até mesmo, você que está aqui, você é cristão, você é servo de Deus, você perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Você perdeu a motivação, a inspiração de orar. Você já não ora mais, você já não busca mais, e por isso você não tem vontade, você não consegue ser usado como missionário, como discípulo. Você não consegue falar para as outras pessoas, você não consegue pegar a água da vida e oferecer. Mas Deus conhece, lá no Salmo diz, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, somos cinza. Mas uma coisa que Ele vê, um coração quebrantado. Você pode estar na situação que for, na distância que for, Ele não importa. O importante para Ele é o retorno, é o desejo. Como Davi falou: a minha alma anela por ti, a minha alma tem desejo por ti. Por isso eu te busco, por isso eu te sigo. Qual a tua distância? Qual a tua distância? Essa mensagem é para você hoje. Qual a aplicação? É para hoje. Aplica na tua vida, você e Deus. Eu gostaria de cantar uma canção e logo depois nós estaremos orando. Quantas pessoas você tem convidado para a vida dele? Se tornou seguidor, se tornou deserto. Até minha oração já não passa de canções.
Você vai transformar essa situação difícil agora. Isso aí que está te atrapalhando buscar Deus, talvez a tua situação de não oferecer porque você está numa situação complicada. Mas você vai agora transformar isso. Vai deixar Deus transformar isso. Eu fico pensando, olha só uma situação, vamos conjecturar. Davi, no meio do campo com as ovelhas, no meio da tempestade, e ele falando assim, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ele via no raio, no relâmpago, na tempestade, situações que poderiam mudar sua vida, e mudava mesmo. Tem que ter fé, tem que ter um olhar de Deus. Então você vai colocar agora isso aí diante do Senhor. Você vai transformar essa situação difícil, agora enfermidade, contendas, o que for. Você vai falar, Senhor, está aqui. Eu estou na caverna. Eu estou no deserto. Eu estou sem água, eu estou sem pão. Mas Tu és o meu auxílio. Tu és o meu refúgio. Em Ti confio. O diácono Cláudio, pastor sabe, um exemplo aqui. Por muitas vezes, Patrícia, minha sogra, todo mundo. Eu tinha uma enfermidade. Eu falo que eu tinha porque ela já se foi. Enxaqueca crônica. Muitas vezes, iam lá da minha sogra, eu estava lá vomitando, passando mal, caído. Quantas vezes o Cláudio, pastor, minha esposa sabe, 3, 4 vezes por semana. Já caí lá na central. Segunda-feira, caído, vomitando, sem força para vir embora. E o pessoal falava assim, aí, encheu a cara ontem aí, que deu? Eu falava, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Eu comecei a procurar, ia médico, não tem cura, não tem cura. E eu cansei, falei, não tem cura. Os médicos falaram que não tem cura. Aí eu procurei um cantinho, Senhor, não aguento mais. Já era um conflito dentro da minha casa. Eu passava mal, ia para casa da minha mãe, estava no banheiro, estava lá, não tem pão. No serviço, o diácono Jorge, o Josué, trabalhei muito, tá vendo? Coisa desde a adolescência. Eu falei, Senhor, não aguento mais. Está prejudicando a minha família, o meu emprego. E eu falei, Senhor, cura. Eu não aguento mais. Quantas vezes meu pastor orou? Quantas vezes eu estava para fazer uma mensagem, fazer um concurso, ela vinha. E eu não conseguia ir. E eu sofrendo com aquilo ali. E um dia eu comecei a procurar um cantinho do meu quarto, do banheiro, da monte. Comecei a buscar, Senhor, olha a minha situação. Não consigo mais viver toda semana com isso. Esse inimigo não me deixa viver. E há muito tempo, né, filho? Sabe? Eu não sei mais deixar viver. Eu como de tudo. Eu não conseguia viver. Estava me matando. Estava emagrecendo, eu estava com 58 quilos. 58 eu conseguia, né? O peso. Deus me curou. Aleluia. Eu procurei, Senhor, eu não aguento. Minha mãe não pode ajudar. O pastor não pode fazer isso. Está difícil. Cláudio, quantas vezes eu lá na caminha da minha sogra, lá deitado, vomitando, chegava lá para orar. Vamos orar por você. Mas um dia, eu falei, chega. Está aqui, Senhor, transforma isso. Se o Senhor me curar, eu vou transformar isso. E dias que eu estarei na tua casa para te louvar. Eu estarei, por isso quando vem dificuldade, a gente pensa em desistir, se entristece, aí vem na minha mente quantas coisas Deus fez por mim, quantas coisas Davi lembrava disso, e Deus fez ele voltar para o palácio, Deus restaurou tudo, mas o mais importante para Davi não era o palácio, não era mais a riqueza, o poder, mas era a presença de Deus. Sabe disso, o mais importante na tua vida é a presença de Deus. Então coloque aí agora a tua enfermidade, fala, ó, eu quero transformar isso. Que bênção na minha vida. Que vai resultar em louvores. Vou levantar minhas mãos sim.
louvar a Deus porque Ele me curou. Vou se agradecer porque Ele me fez, né, Rodrigo? Passar naquele concurso. Não vou ter vergonha, não. Eu vou transformar toda a minha vergonha em adoração a Deus. O que você deseja transformar nessa noite? Essa timidez, esse desânimo que te paralisou no reino de Deus. Você está paralisado, não consegue mais andar. Você culpa todo mundo, Davi não culpou ninguém. Ele mesmo falou, eu pequei. Não arranje culpado. Davi viu que o erro, o pecado estava nele. Ele se arrependeu e Deus foi por Davi. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento com o pastor Orlando. Você vai levantar um clamor e vai colocar essa situação difícil aí na sua vida. Você não aceita mais, você não aguenta mais. E você vai fazer como Davi. Vai transformar essa situação em oportunidades, inspirações para você buscar, para você servir a Deus com alegria, com propósito, com garra. E você vai fazer como Davi, declarar para todos, a ponto de um dia você vou para a igreja, teus vizinhos, olha, vou com você. Você arrastar um bocado com você e oferecer essa água que é indispensável e só Jesus pode nos conceder, amém? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. O salmista olhou para os céus, olhou para os montes. E quando nós olhamos para o monte, nós temos a impressão de canseira. Subir o monte é uma canseira. Mas o salmista olhou e disse, de onde virá o socorro? Não vem do monte, não vem do vale, não vem do mar. O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. O Senhor que fez os céus e a terra, aquele que está aqui para te abençoar. Vamos orar agora nesse momento e pensar no nosso problema. E pensar na nossa dificuldade, saber que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, aqui estamos na tua presença. Ó Deus, cura. Ó Senhor, liberta. Ó Senhor, transforma. Ó Senhor, transforma o choro em riso. Ó Deus, abençoa nossas vidas. Abençoe nossos corações. Abençoe cada pessoa que está aqui. Ó Deus querido, nós estamos colocando toda a dificuldade em tuas mãos. Olhando para ti, Senhor, que só tu, Deus, pode socorrer. Só tu, Deus, pode nos abençoar. Nós oramos